Olá, muito boa tarde. Está de volta este espaço informativo, é o programa Eclésia, neste dia em que contamos também com a presença de Dom Manuel Clemente. Será dentro de alguns instantes. Antes disso, vamos olhar os temas que marcam a atualidade. Desde ontem que está nas livrarias um novo livro de Bento XVI. A Infância de Jesus é o terceiro volume de uma coleção em que o Papa escreveu sobre Jesus de Nazaré e a sua relação entre a fé e a história. A Infância de Jesus fecha uma trilogia em que o Papa quis revelar um novo olhar em torno da figura de Cristo e sublinhar a importância dos Evangelhos que constituem a principal narrativa que nos revela Jesus. A obra foi apresentada esta semana no Vaticano por Gianfranco Ravasi. O presidente do Conselho Pontifício da Cultura afirmou que esta obra quer ser uma resposta às questões sobre a origem de Cristo. Mas na interpretação teológica podemos também encontrar pontos de contacto com os acontecimentos da atualidade. Penso no grito das mães no massacre dos inocentes. Que é um grito perene, perpétuo. É um grito universal, que ressoa também nos nossos dias. Morrem crianças em Gaza e o grito das mães é um grito contínuo. A narrativa não terminou naquele contexto histórico. O livro está agora disponível também numa versão áudio. O padre Nuno Fernandes deu a voz a este livro, que assim pode chegar a um público mais vasto. Em papel, formato digital ou em áudio, 3 possibilidades de aceder a esta obra de Bento XVI, que nos chega pela editora Princípia. Como temos feito ao longo desta semana, recordamos neste programa os momentos principais do Átrio dos Gentios, um projeto do Vaticano caracterizado pela promoção do diálogo entre crentes e não crentes sobre o valor da vida. Em Guimarães e Braga, a arte foi uma das expressões fundamentais deste diálogo. A música foi uma das expressões do diálogo entre crentes e não crentes no Átrio dos Gentios. A partir do texto bíblico de São Paulo, onde se propõe esse diálogo, cantaram-se mensagens que o concretizam nos dias de hoje. Muitas vezes as palavras banais são também as palavras mais especiais, não é? Coração, abraço, amor. São as palavras que muitas vezes estão banalizadas, mas que quando são ditas com uma força evangélica, têm um outro sentido. Hino interpretado também pela Orquestra Geração. Um projeto que experimenta a valorização da vida através da música. Não, para mim não existe um público. Sob o meu olhar, os seres não podem agregar-se naquela forma indistinta e compacta que chamamos massa, plateia. Depois, o teatro. A representação da peça Job ou Tortura pelos seus amigos. O valor da vida experimentado pela personagem da Bíblia, dramatizado a partir de realidades contemporâneas. A apresentação de novas publicações que expressam a continuidade de um diálogo entre crentes e não crentes. E a pintura. Uma exposição no Museu Pio XII, em Braga, sobre crer, imagens de uma aventura. Nesta exposição pode-se encontrar a conjugação
de dois lados, eu direi, um lado que tem a geração de 500, que conjuga com o outro lado, mais dirigida à fé. Portanto, onde está presente uma última ceia e um retábulo com as afirmações de credo proferidas por cada apóstolo. O Átrio dos Gentios terminou com a apresentação da Missa Brevis de João Gil pelos Cantate. Cantate et salve. No próximo domingo, a reportagem do programa 70x7 mostra-lhe o que de essencial aconteceu neste Átrio dos Gentios. O Conselho Pontifício da Cultura trabalha numa gramática de entendimento e comunicação que facilite o diálogo da Igreja com a cultura e esta compreenda a beleza da mensagem cristã. A afirmação é do Presidente do Conselho Pontifício da Cultura, que participou na Universidade Católica Portuguesa nas jornadas que refletiam sobre a liturgia, a arte e a arquitetura. Nos 50 anos do Concílio Vaticano II, a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa quis tomar o pulso à forma como a liturgia, a arte e a arquitetura têm contribuído para revelar Cristo e a sua mensagem aos homens. Contributos que devem dialogar e conjugar-se para uma finalidade comum. O Concílio Vaticano II foi um momento importante de continuidade, mas também de uma grande abertura e de uma grande novidade. Isto precisa de mais trabalho, não só da arquitetura. A arquitetura é uma mais-valia enorme e a competência do arquiteto é absolutamente essencial, mas de diálogo do arquiteto com a liturgia e a comunidade, porque o desafio está na circunstância, na integração, na adequação de uma arquitetura a uma comunidade que é sempre concreta, que tem um modo de viver a fé, que tem uma cultura local, que tem uma composição específica. Isso tem que ser encontrado caso a caso. Neste momento importa sublinhar a dimensão espiritual da liturgia, que o espaço celebrativo consiga cativar e envolver os fiéis. Trata-se sim de pôr todo o povo de Deus, que celebra a fé, que celebra o mistério de Cristo, a ter na liturgia e a viver a liturgia de forma a que ela seja uma fonte da sua vida espiritual e da sua identidade e vivência cristã. E essa é a grande tarefa que me parece que neste momento se encontra toda a reforma da liturgia, que é, de facto, fazer dela a fonte, o manancial da nossa vida espiritual para todos. Mas para tal importa ir além das rubricas e compreender o espírito que está para lá da letra e das formas. Toda a liturgia é a expressão crente de um povo de Deus. E este conceito, ou melhor, este conteúdo, sem verdade, sem conteúdo, não funciona, não é? Quem faz a liturgia é o povo de Deus. Como quem faz uma língua é um povo, um conjunto humano. E, portanto, sem povo de Deus não há liturgia. A liturgia, para ser fecunda e eficaz, tem de ser uma arte total, com essas dimensões todas, no diálogo entre arte, liturgia, arquitetura. Mas o importante é as pessoas sentirem o mistério e a vontade de o celebrar em comunidade. Andaram sempre a falar no movimento litúrgico, da pastoral litúrgica. E agora começa, então, mas não há ovelhas, não há pastores. Quer dizer, como é isto? Quer dizer, nós devíamos pensar que não é secularização, não é a evolução do mundo que afasta da Igreja. É a Igreja, somos nós, a comunidade cristã, que a maneira como vivemos e exprimimos no todo da vida e depois na sua realização ritual, que afastamos. Quer dizer, as pessoas dizem sempre, isto é uma seca. Ora, enquanto as pessoas não sentirem um regozijo enorme por celebrar, a batalha está perdida. Este colóquio contou com a presença de Gianfranco Ravasi, que salientou que a arte e a fé são irmãs. Devem juntar-se novamente porque ambas representam o invisível que está no visível.
O presidente do Conselho Pontifício da Cultura sublinhou o esforço de aproximação que importa concretizar entre a Igreja e a cultura. Da uma parte, noi, uomini di Chiesa, dobbiamo cominciare a studiare. Por um lado, nós, os homens de Igreja, devemos começar a estudar esta arte presente nas novas expressões de estilo, verdadeiramente gramaticais. E isto não diz apenas respeito à arte, escultura, arquitetura, vale para a música, para a literatura, para o próprio pensamento. Quindi la Chiesa deve uscire anche dal suo grembo protetto. Então a Igreja deve sair da sua zona de conforto. A linguagem que usava no passado era uma linguagem elevada, nobre, complexa, mas agora tem de se habituar à linguagem do Twitter, porque é também um novo modo de comunicar. Mas nós também pedimos ao mundo que se não olha mais para este tesouro, que está para além do tempo, que está na tradição gloriosa da cultura, da tradição e da fé cristã. Está nell'interno della tradizione gloriosa della cultura e anche della fede cristiana. E retomar o olhar em torno dos grandes símbolos, as narrativas das figuras, os grandes temas. Deste encontro nascerá talvez algo de positivo. Nascerá forse qualcosa di positivo. Este é o esforço desenvolvido pelo Conselho Pontifício da Cultura, que quer envolver os artistas na interpretação da fé cristã e na criação de beleza como veículo para comunicar o Evangelho à humanidade. E Dom Manuel Clemente volta a estar connosco. É a rubrica O Passado do Presente, onde o Bispo do Porto conversa com o jornalista Paulo Rocha sobre os concílios ecuménicos. Ao longo das últimas semanas temos apresentado a história dos concílios ecuménicos na vida da Igreja e, como sempre, fazemos com Dom Manuel Clemente. Muito obrigado por estar mais connosco. Muito boa tarde. E chegámos ao Concílio Vaticano I, ou ao primeiro Concílio do Vaticano. Não é? É curioso esse aspecto, porque devia dizer-se primeiro Concílio do Vaticano, porque os outros também se dizem primeiro Concílio de Niceia, segundo Concílio de Niceia, primeiro Concílio de Latrão, segundo Concílio de Latrão. Mas o que é certo é que se vulgarizou esta expressão de Vaticano I e Vaticano II, de maneira que eu peço desculpa a quem for mais formal, porque, enfim, a língua é uma coisa viva, mas seja como for. O primeiro Concílio do Vaticano, ou Concílio Vaticano I, 1869, 1870. Já estamos num contexto completamente diferente do contexto de Trento, estamos no século XIX. No século XIX estamos 3 séculos depois, não é? Sim. No século XIX católico e... agora com um sentido, digamos, mais alargado desse catolicismo. Porque estamos, repito, no século XIX, já na segunda metade, foi um grande século de expansão europeia, e essa expansão europeia pelo mundo, agora com as novas possibilidades também técnicas, de outro tipo de barcos, de outro tipo de mobilização, também significou uma grande expansão missionária. O século XIX talvez tenha sido o maior século missionário da história da Igreja, portanto, em que mais gente partiu, sobretudo aqui da Europa, para os 4 cantos do mundo. E também para a fundação de novas comunidades cristãs um pouco por todo o mundo. E isso vai fazer com que o Concílio do Vaticano, o Concílio de 1869-70, tenha conhecido uma representação das novas igrejas dos 5 continentes. Não é? Claro que eram todos de origem europeia, os bispos, mas eram bispos missionários e que agora vinham em representação dessas novas realidades eclesiais. E isso se faz também com que o Concílio do Vaticano tenha uma representação mais extensa. E depois, o próprio contexto da época, porque estamos no pontificado de Pio IX, foi um longo pontificado. O Papa Pio IX esteve à frente dos destinos da Igreja a partir de 1846 até 1878, portanto, muitos anos, 32 anos de pontificado, e nessa segunda metade do século XIX teve que enfrentar desafios grandes de pensamento e de prática. De prática, porque muitos países, mesmo dizendo-se católicos, nos seus governos até,
tinha uma política de muita restrição da vida católica, quer da ligação das suas igrejas com Roma, punham muitos obstáculos, queria passar tudo pelo filtro estatal, quer em relação à própria vida religiosa, que em alguns casos, como era o caso de Portugal, estava proibida, a vida dos frades, das freiras, dos monges, das monjas. Portanto, havia muitos problemas dessa ordem e problemas também, digamos, de pensamento. Portanto, os vários ismos do século XIX, portanto, o racionalismo, o naturalismo, quer dizer, uma consideração puramente natural das coisas, sem abertura ao sobrenatural, o laicismo, ou seja, o afastar da vida pública as referências religiosas, eram problemas grandíssimos. E nesse sentido, o Concílio do Vaticano, convocado por Pio IX, vai ter a preocupação de, por um lado, reafirmar esta universalidade da Igreja, agora conseguida pela expansão missionária à volta do sucessor de Pedro, que também ganha com isto uma outra repercussão mundial, não é? E isso vai se ligar à definição, quer dizer, ao melhor esclarecimento do primado do Papa na Igreja e até da sua infalibilidade, quando era necessário dar a última palavra em termos de esclarecimento de um ponto de dogma, portanto, da fé dos costumes. E, por outro lado, também responder a esses ismos, a esses reptos filosóficos, digamos assim, que se opunham à verdade católica. Concretamente, a atitude face à fé. Era um puro ato da graça, ou era também uma correspondência da razão humana que poderia chegar a alguma conclusão acerca do próprio Deus. Portanto, há aqui uma série de problemas que se põem e que estão dentro da convocação e depois até da realização possível do desígnio conciliar. Mas eu peço ao Paulo para ler mais um trecho de Combi. O Concílio Vaticano I reúne-se no dia 8 de dezembro de 1869. Dos cerca de 1000 bispos em exercício, participam no concílio mais de 700. Está representado o mundo inteiro, mas todos eles são bispos nascidos na Europa. As circunstâncias político-militares limitaram os trabalhos a 2 temas. A Constituição Dogmática sobre a Fé Católica, Dei Filius, 24 de abril de 1870, e a Constituição Dogmática sobre a Igreja de Cristo, Pastora Aeternus, 18 de julho de 1870, que no capítulo 4 define o magistério infalível do Romano Pontífice. Ora, aí está. E são efetivamente esses os 2 únicos pontos que o Concílio leva por diante em termos de documentos finais e são bastante esclarecedores. O primeiro dizia respeito ao que eu já referi atrás, ou seja, o que é a fé e a sua relação com aquilo que cada um de nós também é em termos racionais, não é? Portanto, as conclusões a que nós chegamos, com certeza que na sua definição absoluta, como em Jesus Cristo sucedem, são basicamente iluminação divina. Mas isso corresponde ou não corresponde a qualquer capacidade da nossa razão de chegar perto. A fé é simplesmente fideísta, passa a repetição, ou é também razoável, quer dizer, é razoável acreditar, pelo próprio desenvolvimento da razão, naquilo que Deus nos oferece em Jesus Cristo. E o Concílio pronuncia-se por esta razoabilidade. Contra um racionalismo estrito que pusesse as conclusões da fé completamente fora da área da razão, acredita-se porque sim, sem mais, ou contra um fideísmo estrito que dissesse não, é um puro ato de fé e não tem nada a ver com a razão humana, então o que é que se conclui? Conclui-se que sim, que em Jesus Cristo Deus vem ao encontro da nossa própria apetência e disponibilidade para a verdade e por isso a fé é também razoável, é mais razoável acreditar naquilo que nos é oferecido em Jesus Cristo, na sua vida, nos seus ensinamentos, do que não acreditar. Isso por um lado. E depois em relação à própria figura do Papa no conjunto da Igreja. E foi muito importante o trabalho do Concílio Vaticano I, porque ele evitou, digamos, 2 extremos, também aqui. O extremo de configurar o Papa apenas como mais um bispo, mesmo que, enfim, com primado honorífico, mas sem uma intervenção tão direta na vida da Igreja, mas o perigo também de o considerar, enfim, tão absoluto que desenvolvesse o seu ministério fora da relação com a Igreja. Ora, a proposta do Concílio Vaticano II e a definição quer dizer esclarecimento, pôr os limites, pôr digamos assim, os devidos termos de uma fé que se vive e que se afirma,
evita esses dois extremos. Portanto, reconhece que no Papa subsiste aquilo que Cristo quis dar à Igreja da pessoa de Pedro e naquilo que diz a Pedro, para confirmar a fé dos irmãos, para ser o primeiro dos apóstolos, e, portanto, a figura e o ministério do Papa mantém na vida da Igreja o que Cristo quis que houvesse na Igreja com as atribuições que deu a Pedro, mas isso ligado àquilo que é a vida e a fé da Igreja. Porque mesmo quando o Papa define com esse carisma e com essa graça, digamos, da infalibilidade, uma afirmação de fé, é uma afirmação de fé da Igreja, que ele não inventa. Ele diz, em relação a este ponto, aquilo que a Igreja acredita, como, enfim, toda a sua tradição atesta, é tal coisa. Nem mais, nem menos. Portanto, é uma infalibilidade que se exerce num conjunto mais vasto da assistência do Espírito à vida da Igreja. Portanto, o Concílio do Vaticano I acabou por ter, quer em relação às relações, passe o termo, fé-razão, quer em relação ao papel do Papa na vida da Igreja, um papel muito esclarecedor e, nesse sentido, definidor. É até aqui, não é mais que isto, não é menos que isto. O Concílio Vaticano I foi interrompido, digamos, no verão de 1870 e não se pôde desenvolver, porque em setembro foi a ocupação de Roma pelas tropas italianas. Portanto, o Concílio já não teve possibilidade de se reunir. E ficou sempre essa... Teve propriamente uma clausura. Ficou em aberto, mas ficou sempre essa possibilidade de ser retomado. Mas demos esses dois contributos muito importantes. E veremos então de hoje a 8 dias qual o outro contributo igualmente importante dado pelo Concílio Vaticano II, num encontro em que terminaremos esta série de programas em que apresentamos a história dos concílios ecuménicos na vida da Igreja. E ficamos por aqui. Pode ver-nos também através da internet. É no portal multimédia da Igreja Católica em www.agencia.eclesia.pt. Tenha então uma muito boa tarde. Agradecemos a sua atenção e despedimos-nos até amanhã a esta mesma hora.